né? Bom, contextualizar de forma rápida para vocês, para na sequência ser um bate-papo, para que vocês possam ter tranquilidades nesse processo, nessa estrutura toda nova que nós estamos construindo, que é um ecossistema. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o senador Vanderlan, que é um grande parceiro nessa estrutura toda, principalmente da inovação, desse ecossistema. Tá? E ele pede desculpas por não estar aqui, em função de alguns compromissos, por ser senador, vocês tentam imaginar como que é tão complexa a agenda dele. Tá? Mas desde o início, o senador Vanderlan tem dado total apoio nesse ecossistema de inovação, que é um ecossistema tão complexo e que nós precisamos estar constantemente inovando, trabalhando com o legislativo, o setor produtivo e com a academia. O que nós temos hoje com relação ao Estado de Goiás e cenário nacional e até mesmo internacional? E aqui o senador ele mostra cada vez mais a participação e essa sensibilidade, esse sentimento com relação a tudo que está acontecendo, né? Ainda mais por ser um senador. O senador ele tem trabalhado muito nessa questão do legislativo, desde o ano passado, né, nós começamos um trabalho forte nesse cenário estadual e nacional, que foi a criação da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Parques Tecnológicos. O que vem a ser esse mundo tão complexo do que é um parque tecnológico e a importância da Frente Parlamentar Mista? Frente Parlamentar Mista, que tem como presidente o deputado Vitor Hugo, líder do governo, e o vice-presidente, que é o senador Vanderlan. Nesse trabalho do senador Vanderlan, junto à Frente Parlamentar, visa trabalhar todas as questões do Legislativo, Câmara e Senado, para dar apoio à parte de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, principalmente pesquisa e desenvolvimento, onde envolve, que nós chamamos a tríplice hélice, que seria academia, setor produtivo, né, e governo. Por que é importante esse processo? Porque hoje nós temos todos os cenários, todas as esferas alinhadas. Né? Alinhadas de que forma? O setor produtivo, que ele precisar com relação legislativo, a parte do incentivo, nós temos hoje trabalhando que estão buscando inovação disruptiva, está buscando uma inovação incremental, e quem pode desenvolver é a academia. A academia essa, por intermédio de quem? De todos os universitários, não só os universitários, mas também o ensino médio. Porque o que a gente consegue desenvolver através desse modelo? O setor produtivo, ele apresenta uma demanda, essa demanda, uma vez compreendida e bem pela academia, os universitários, o ensino médio, ele vai propor uma solução para essa demanda e, a partir daí, começa a fomentar, a movimentar, a povoar esse ecossistema. E isso acaba sendo um pouco complexo, porque essa relação entre setor produtivo e academia, ela precisa estar amparada pelo legislativo. E nessa hora entra a Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Parques Tecnológicos, que consegue atender todo o nosso cenário nacional com a legislação, com o que pode, o que não pode, a liberação de recursos, para que dessa forma a gente consiga cada vez mais retomar a economia, reposicionar o Brasil numa posição de vanguarda com relação à inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é o que nós estamos trabalhando e tem total apoio do Senado com relação à legislação para que a gente possa fomentar e retomar a economia. Então, esse é um pouco do cenário do que está acontecendo hoje no Senado. Claro, passando por marco legal, trabalhando sobre essa questão também de
segurança na internet, segurança dos dados, que acaba sendo algo muito complexo, porque ao mesmo tempo que você vê a economia e essa retomada e essa necessidade de crescimento, ela passa hoje, sem dúvida nenhuma, pela internet, por toda a parte da infraestrutura de telecomunicações. Infraestrutura essa que pode ser simplesmente de uma rede, uma TV por assinatura, toda a parte de comunicação convencional que nós conhecemos, até mesmo passando pelo 5G, que nós precisamos, ainda estamos muito distantes de um país hoje, entre aspas, considerado aí de primeiro mundo, mas que ele tem toda uma infraestrutura de telecomunicações e que isso facilita acesso a jogos, entretenimento, educação, e é algo que nós estamos passando também, porque várias pessoas jovens que estão buscando, foram forçados a viver esse momento agora de uma educação à distância, ele não tem esse momento porque falta a infraestrutura básica de telecomunicações que garanta acesso à cultura, entretenimento e toda essa parte de educação de forma geral. Então, esse é um pouco do cenário que nós estamos vivendo. Bom, e aproveitando também, com relação ao que em especial, tem sido desenvolvido, e nós estamos já no estágio mais avançado, com relação a Goiás, em especial, e o município, que é Anápolis, município esse que eu estou como diretor de inovação e tecnologia, que tem esse grande desafio, a retomada do crescimento, a retomada da economia nesse município em si. E quando eu falo município, nós não estamos limitados apenas no município de Anápolis, nós estamos pensando em soluções, em estratégias, são projetos que têm uma amplitude do estado de Goiás e, consequentemente, do país. Bom, Anápolis, o que nós temos hoje para ofertar para a sociedade, para o setor produtivo, para a economia, para a retomada da economia? Anápolis tem o CEITEC. O CEITEC é o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia do município de Anápolis. Vai ser a casa do universitário. Então, todos os universitários, nesse momento em Anápolis, terão um espaço para trabalhar com inovação, tecnologia e buscar qualificação. Nós já estamos no estágio avançado, onde o setor produtivo ele apresenta uma demanda, os nossos universitários, através de uma plataforma, identifica quais são as oportunidades essas que são desenhadas soluções inovadoras, e nós estamos trabalhando principalmente com inovação disruptiva. Essa inovação desenhada por esse universitário, o setor produtivo, a empresa, o CNPJ, ele busca um recurso, nós chamamos de microcrédito, que é um aval solidário. Esse microcrédito, esse aval solidário, ele entra na empresa de uma forma diferente, ele entra com o objetivo de implementar e trazer uma inovação disruptiva. Por que nós estamos trabalhando dessa forma e não apenas uma liberação de recurso, de crédito, para que possa movimentar e apenas fazer um capital de giro? Porque ele não estará sendo preparado para passar por essa pandemia, essa crise, e buscar e se preparar para uma futura crise, se porventura venha a ocorrer. Então, o nosso foco aqui hoje é essa aproximação através dessa plataforma, onde o empresário apresenta suas dores e a academia, do outro lado, os universitários, os alunos, porque nós nunca sabemos de onde vem uma boa ideia, ela entra com uma solução inovadora. E essa solução inovadora, ela será financiada através desse microcrédito, desse aval solidário. Esse microcrédito, desse aval solidário, é um valor que pode ser, muitas vezes, ser encarado como insignificante, mas para um micro e pequeno empresário, às vezes vai ser o diferencial para ele sobreviver
e não só sobreviver, inovar e conseguir se perpetuar nessa atividade tão arriscada, difícil, que é ser empreendedor no Brasil. Então, com esse recurso, que é de R$ 8.000 a R$ 100.000, os universitários têm condições de colocar essa solução dentro de uma micro, pequena empresa. Além disso, ele pode prestar uma consultoria para esse micro, pequeno empresário, porque ele que conhece, ele que está propondo essa solução, e ele vai implementar essa solução inovadora dentro do micro e pequeno empresário, dessa estrutura dele. Bom, além disso, essa estrutura toda que a Anápolis que está muito bem desenhada, e a proposta é começar na terceira semana de agosto, já com data marcada, então vocês estão vendo que nós temos data para acontecer, ela também vai auxiliar no processo da educação, as instituições de ensino de forma geral. Por quê? Bom, uma vez que o universitário passa a ter uma fonte de receita, e qual que é essa fonte? Olha, eu vou prestar uma consultoria para o micro e pequeno empresário. Esse micro e pequeno empresário ele precisa de um recurso para sobreviver, e ele vai sobreviver de que forma? É através de uma solução inovadora. Bom, então eu consegui fazer essa ponte. Tá? E a instituição de ensino, ela entra como uma instituição que vai validar essa proposta, e ela vai mitigar o risco da operação, porque dessa forma, ela entrando, ela garante que o universitário vai entregar a proposta inovadora para o setor produtivo. E essa solução, ela vem orientada por um professor, um orientador, porque esse professor, esse orientador, tem um vínculo com esse aluno, né, que pode ser um aluno de graduação, um aluno de especialização, ou um aluno de mestrado, ou um aluno de doutorado. Então, esse vínculo com essa instituição consegue garantir e passar uma credibilidade para o mercado. E na outra ponta, que é a instituição de ensino que vai liberar o recurso, desculpe, a instituição financeira que vai liberar o recurso, ela libera de que forma? Através de um projeto que foi redigido por um aluno de graduação, de especialização, mestrado, doutorado, para atender uma demanda do setor produtivo, orientado por um professor, e dessa forma consegue mitigar esse risco todo na operação. Então a instituição sabe, a instituição financeira, que esse dinheiro vai entrar na empresa de uma forma inovadora, para tirá-lo dessa situação, que a gente chama do efeito manada, aí, que ela está fazendo trivial. Não, nós vamos inovar. Então, com isso, nós conseguimos movimentar toda a economia. É claro que é onde entra a importância da legislação nesse processo, porque através dos parlamentares, através do senador, nós conseguimos mostrar uma estrutura, e o que for preciso de um amparo legal, eles entram através da frente parlamentar, garantindo toda essa operação com relação ao legislativo. Então, está muito bem estruturado isso. E assim a gente gira a economia, e gira uma economia de forma rápida, porque o empresário ele precisa de recursos para pagar o aluguel, né? Está aí, já venceu. E como que nós estamos fazendo isso e o que nós já conseguimos e de forma rápida é através do comércio eletrônico, é o negócio digital, é o empreendedorismo digital. Experiência que nós estamos vivendo com a Campus, hoje, 100% digital. Né? Quantas pessoas estão participando, igual, por exemplo, o gestor da sala, mesmo o Max, ele está no Nordeste, né? Eu estou em Goiânia, a quantidade de pessoas que estão participando, uma em cada região, então nós temos hoje uma interação total digital. Então, esse meio digital, essa realidade que está acontecendo, nós conseguimos atender de forma rápida o setor produtivo. De que forma? Empreendedorismo digital, onde ele consegue vender o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, através dessa estrutura que, independente aonde a pessoa está, ela pode contratar o serviço ou pode comprar o produto que esse micro e pequeno empresário tem disponível. Por quê? Em função dos decretos, da orientação da OMS,
Então, hoje é muito instável pensar em definir um planejamento de abertura do estabelecimento comercial, porque ainda está muito instável esse processo da cura do coronavírus. Tá? A única certeza que nós temos com relação ao planejamento é, enquanto não chegarmos na vacina, tá? No medicamento eficaz, comprovado, testado em massa, não dá para se definir um planejamento. Olha, na próxima semana, todos os estabelecimentos comerciais estarão abertos e a economia retoma. Não dá para fazer isso, porque, às vezes, num determinado município, em Anápolis eu consigo abrir, mas no vizinho, Goiânia, eu já não consigo abrir. Então, o impacto. Né? Então, pensando nessa estrutura e nessas limitações que nós temos, a estratégia é essa, concentrar 100% na estrutura online. Temos uma plataforma essa que já foi testada, né, validada, no sentido que eu consigo fazer essa aproximação. Setor produtivo, a academia, de forma geral, entenda a academia quando eu falar os universitários, os estudantes, a educação de forma geral, principalmente a gente vai focar aqui no ensino médio, no ensino superior, para que eles possam entrar e propor soluções. Tá? Então, muitas vezes, uma pessoa que está em um outro estado pode entrar nessa plataforma, ver uma boa oportunidade, algo que ele domina, e propor uma solução para um problema que está em Anápolis, está em Goiânia, né? Para um micro, pequeno, um prestador de serviço. Então, como que ele pode fomentar? Então, essa é um pouco da estrutura que nós estamos desenvolvendo hoje em Anápolis. Tá? Bom, com relação aos parques tecnológicos, o que é tão importante nessa estrutura? Porque através desses parques tecnológicos, que é uma grande estrutura, nós conseguimos concentrar o maior número possível de pessoas. Né? A academia, de forma geral, o setor produtivo, são as empresas de base tecnológicas que estão lá propondo soluções, mas como nesse momento, por causa da pandemia, todo mundo está nesse distanciamento social, essa plataforma eletrônica, essa plataforma digital, ela dá suporte para que a gente possa desenvolver esses modelos e, principalmente, escutar o setor produtivo, escutar os universitários, a academia de forma geral, fazer essa aproximação para que a gente tenha sucesso e consigamos retomar a economia de forma rápida e, assim, trazer dignidade para a população de forma geral, tanto o setor produtivo, como os universitários, a sociedade de forma geral, porque é um momento muito complicado que nós estamos vivendo agora. Então, esse é um pouco do cenário que nós estamos vivendo em Anápolis, Goiás, e, consequentemente, é um espelho do que o Estado, do que o país está vivendo, e não só o país, né? Os países estão vivendo nesse momento total de incerteza e como viver, como dar continuidade em tudo isso. Né? Max, alguma pergunta? Bom, com relação às medidas, né, quais as medidas o Legislativo está tomando para que o 5G consegue com preço justo à população? Bom, primeiro, nós estamos trabalhando hoje garantindo... A primeira questão hoje é garantir a infraestrutura. O Brasil hoje passa por um problema que é a infraestrutura de telecomunicações. Tá? Então, com relação a esse problema da infraestrutura de telecomunicações, o Legislativo hoje está trabalhando para garantir a infra de telecom. O que é a infra de telecom? É levar o maior número possível de fibra ótica, fibras, para o maior número possível de municípios, consequentemente, estados, e assim você consegue a infraestrutura de fibra e, a partir daí, você consegue entrar com a parte do legislativo em si. Então, o legislativo hoje ele está trabalhando
na aprovação de leis, né, para que essas leis consigam atender essas pessoas, né, a abertura para que novas empresas possam chegar e oferecer essa questão, a oferecer o 5G para o maior número possível de pessoas, da população, de forma geral, com um preço justo. Então, hoje ele tem trabalhado muito nessa questão, garantir a infra, uma abertura de mercado, e através dessa abertura de mercado, eu tenho um número maior de empresas, e tendo essas empresas, eu tenho uma concorrência, e, consequentemente, a população ganha com um preço justo. Então, respondendo de forma rápida o que está acontecendo hoje com relação ao legislativo sobre o 5G. Outro trabalho que tem sido feito é todo o incentivo com relação à pesquisa, desenvolvimento, ao IoT. Porque como que eu consigo levar o IoT para um número grande de pessoas, tá? Para que elas possam ser beneficiadas com a internet e acesso a essas tecnologias? Bom, se eu não tenho a infraestrutura, eu não tenho uma comunicação móvel, que é o 5G, com alta qualidade, eu não tenho como trabalhar com a tecnologia do IoT, né? Então, nós precisamos garantir toda essa parte de telecom, essa infraestrutura, porque a partir daí eu consigo atender um número grande de pessoas, levando cidades inteligentes, uma medicina de ponta, com sensores, para que a sociedade perceba o diferencial dessa tecnologia. Então, aí verdadeiramente essa tecnologia chegou no usuário, que nós chamamos da última milha. Então, as pessoas, nesse momento de pandemia, seria muito interessante você ter sensores na casa, no hospital, como vocês devem ter acompanhado em alguns noticiários, eu colocar uma câmera, sensor de temperatura, para monitorar o fluxo de pessoas que eu posso medir a temperatura. Então, isso é o IoT. Então, através dessa tecnologia, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma telecomunicações de qualidade, né? E aí essa telecomunicações de qualidade passa pela infraestrutura, o 5G, né? Porque aí eu afasto o operador, então ele de forma distante, remota, ele consegue operar qualquer sistema, qualquer infraestrutura, qualquer equipamento, né? Então a gente avança muito nesse processo, né? É claro, isso ainda é um desafio, porque o legislativo, de forma geral, ele ainda está trabalhando com algumas questões que são consideradas básicas, que ainda nós precisamos avançar, com relação à educação, saneamento, segurança, tá? Mas, independente disso, para que esses três pilares eles consigam avançar e nós temos condições de melhorar a prestação de serviço para a população, a inovação, a tecnologia, telecomunicações, ela vem ao encontro, né, e que precisa ser trabalhada em paralelo para que a gente possa atender e avançar na educação, na segurança e saúde, consequentemente. Uma das frentes que o Legislativo tem trabalhado muito, em especial o senador Vanderlan, ele tem defendido muito, é o sistema de educação dual. Esse sistema de educação dual, ele permite o estudante, e aqui indiferente se ele está no ensino médio ou superior, ele tenha um momento de experiência com a indústria. Esse modelo, esse sistema dual, é o que acontece na Alemanha, tá? E que os números têm mostrado que esse é realmente o caminho. Porque quando esse estudante ele sai, se afasta temporariamente ou conclui seus estudos e vai para o setor produtivo, tudo aquilo que ele desenvolveu já está sendo aplicado, enquanto ele estava na academia, foi aplicado numa indústria. Então, o sistema dual, que tem sido muito defendido no Legislativo, em especial pelo senador, mostra esse grande diferencial, que é fazer essa aproximação.
cada vez mais aproximar a educação do setor produtivo, e tudo que está sendo desenvolvido na academia é algo que está sendo testado e validado no setor produtivo. Dessa forma, a gente vai ter um salto significativo e uma retomada nesse processo. Então, como nós estamos vivendo esse momento de repensar tudo, educação, saúde, comércio, prestação de serviço, vale a pena as instituições olharem para esse modelo, e aí vai ao encontro da proposta do Parque Tecnológico, do Centro de Inovação, e o que nós estamos fazendo em Anápolis, para retomar a economia nessa aproximação, setor produtivo e academia de forma geral. Bom, se existe algo relacionado com um conselho de ética sobre o uso dos dados coletados pelos IoT. Sim, tem se trabalhado muito, tem esse conselho de ética, ele trabalha praticamente em paralelo com o que está sendo feito agora, vocês têm acompanhado com as fake news. Então, eles andam juntos, por quê? Não se chegou nesse nível de detalhe ainda com os dados que serão coletados do IoT, porque essa pergunta é muito importante e oportuna nesse momento, porque quando você desenvolve uma estrutura de IoT, basicamente você tem uma infinidade de dados. Por isso que cresceu muito essa realidade hoje, que é IoT, Big Data e inteligência artificial. Que através desses dados, você tem um perfil de uma pessoa e você consegue tomar decisões. Então, o que pode ser feito? Como que está esse conselho de ética? O que é a ética quando você pensa nesses dados que são coletados não só pelo IoT, mas vamos trabalhar assim, com os dados que estão na internet, de forma geral. Então, é algo novo para o Brasil, né? E esse novo para o Brasil ainda precisa criar uma demanda maior para que a gente possa direcionar 100%, ou pelo menos parcialmente, o que está sendo trabalhado hoje. E aí entenda por que ele anda junto com as fake news, porque são dados de pessoas, são dados que estão expostos na internet, e como que será trabalhado, como que está essa questão da ética para ser trabalhado com os dados que serão coletados e disponibilizados através do IoT. Então, esse conselho existe, está sendo trabalhado em paralelo com a mesma estrutura que trabalha hoje com as fake news. Mas, para ser sincero para você, hoje, prioridade no cenário nacional chama-se fake news, porque os dados que estão coletados hoje pelo IoT ainda não despertou uma necessidade, uma demanda de olhar 100% com esses dados que foram coletados. Bom, se existe uma lei geral para instalação de antenas no Brasil. Sim, tá? E aí, o que acontece nessa questão em si, né, da instalação das antenas no Brasil? Bom, esbarra um pouco que vou tentar trazer para vocês de uma forma mais simples, né? Mas, de forma geral, deixa eu colocar para vocês. Então, existe uma lei geral que trabalha nessa questão da instalação de antenas no Brasil. Por quê? Nós temos espectros, e esses espectros, eu não sei, Bruno, qual é a sua formação, mas eu vou falar um pouco da minha formação, e aí a gente caminha para tentar esclarecer, para ver se fica claro para você. Minha formação, eu tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicação. Então, essa parte de antenas eu conheço um pouco. O que acontece? Nesse cenário, nós temos uma quantidade significativa de unidades que estão concorrendo por esse espaço, por frequências. Então, o que acontece? Eu preciso ainda determinar quem vai usar e qual determinada frequência e aonde serão instaladas as antenas. Porque a partir do momento que eu tenho isso claro, e isso ainda não ficou muito claro ainda para se definir quem é quem, quais são os serviços que serão prestados. Tá? Então, tem a lei, uma lei geral para a instalação de antenas no Brasil, e aí essas antenas que serão instaladas, quais serão os serviços que serão ofertados através dessas antenas?
Então, quando se fala em antena, qual é a antena? É uma antena para prestação de serviço de telecom, de telefonia celular, ou se é uma antena que é para fazer ofertar o serviço de internet móvel, tá? Então, precisa entender qual é o serviço que vai ser instalado para entender como que nós vamos colocar. Então, ainda no Brasil, estamos trabalhando nesse modelo. Quais são os serviços que serão ofertados, mas para que essa lei chegue, existe a lei para definir qual é a antena e qual frequência e qual local que vai ser colocado. Porque existem municípios, por causa de leis municipais, você tem algumas barreiras com relação a qual antena, qual serviço, aonde vai ser colocado. Então, nós temos essas dificuldades em si. Então, eu tenho cenário nacional, depois tem estadual e no municipal. E que muitas vezes a limitação está no cenário municipal com relação à instalação das antenas. Max. Bom, estamos caminhando aqui já para metade, né? Bom, outra realidade que nós estamos vivendo, né, e que isso vai ser um diferencial muito próximo, né, com relação a esse processo nosso de retomada da economia. Desculpe, muitas vezes, eu puxar muito para o município, onde eu estou como gestor, diretor de inovação e tecnologia, porque é algo que eu estou vivendo ali no dia a dia. Anápolis, hoje, ele está trabalhando num cenário, num modelo de negócio para a retomada da economia municipal, estadual e federal, que é a constituição de um cluster da indústria da aviação, tanto civil como militar. E esse cluster, ele tem qual objetivo? Atender toda a parte da aviação. Né? Então, toda a parte de projetos, novas tecnologias, parcerias com vários ministérios, parcerias com instituições de ensino nacional, internacional. Isso está sendo desenvolvido. Então, nós estamos no estágio avançado e tudo que foi colocado até o presente momento por vocês, com relação à legislação, IoT, internet de alta velocidade, 5G, capacitação profissional, inteligência artificial, Big Data, passa por essa estrutura em Anápolis. Esse cluster da aviação, que está no estágio avançado em Anápolis, nós vamos receber projetos universitários, profissionais do país e também de fora, né? Cenário internacional. Por quê? Nesse projeto em Anápolis, nós vamos trabalhar com os novos caças da Força Aérea, avião de carga, o KC-390, e muita tecnologia de ponta, muita tecnologia de vanguarda. Então, para vocês que estão buscando oportunidades, comece a olhar um pouco para Anápolis, para vocês verem o que está acontecendo em Anápolis. Né? E que nós vamos potencializar todo esse mercado com relação à tecnologia do país em Anápolis. Isso não é uma propaganda política, né? É algo concreto, que o relacionamento é muito consistente com várias instituições e que passa por um projeto pela frente parlamentar que tem como vice o senador Vandelão, vice-presidente da frente. Nesse projeto, nesse modelo que está sendo desenvolvido em Anápolis, o que nós vamos buscar? Engenheiros, e aí entenda, engenheiro civil, engenheiro mecânico, todos os engenheiros que, porventura, têm interesse em olhar por esse projeto e buscar como uma oportunidade de trabalho. Pode ser um trabalho ou pode ser o empreendedor que, através das startups,
vão atender toda essa cadeia produtiva, esse ecossistema que está sendo constituído em Anápolis. Por que em Anápolis? Porque, logisticamente, ele está numa posição estratégica, né? Então, nós estamos muito próximos de Brasília, em Anápolis, onde tem a base aérea, né? Próximo de São Paulo. Então, de Anápolis, você consegue atender qualquer posição dentro do espaço aéreo brasileiro e atender logisticamente qualquer ponto no país. Então, isso acaba fazendo de nós uma posição estratégica. Além disso, fazemos parte desse complexo que é a Ferrovia Norte-Sul. Então, a Ferrovia Norte-Sul também passa por Anápolis. E por ela passar em Anápolis, né, um centro logístico, precisamos também de projetos inovadores, através das startups. Então, para quem está buscando uma boa oportunidade, olha para Anápolis, vê o que está sendo desenvolvido em Anápolis, se aproxima da prefeitura, da minha diretoria, né, aproxima da frente parlamentar, que vocês vão descobrir oportunidades para mudar esse cenário que nós estamos vivendo. Então, isso é um pouco do que está acontecendo aqui em Anápolis com relação a essa parte de inovação para atender vocês que estão buscando boas oportunidades, né, de trabalhar com uma inovação disruptiva. Mais alguma pergunta? Vou só pegar mais uma item aqui para passar para vocês. Tá? Bom, com relação ao projeto de lei da Internet das Coisas, então, nós temos o projeto de lei que é o número 6.549 de 2019, isso no Senado, e na Câmara é o projeto de lei 7.656 de 2017. Tá? Então, vocês podem ver que nós temos já, as coisas estão acontecendo. Tá? Então, está tudo por aí. E com relação a essa participação, quanto mais essa aproximação de vocês, da comunidade de forma geral que entende e está vivendo esse dia a dia, né, através de sugestões. Então, todas essas sugestões, elas são muito bem-vindas e acabam nos orientando como seguir os projetos, tanto projeto de lei, alimentando, demandando para o legislativo, como nos orientando ali no executivo o que colocar como grandes projetos e num processo rápido de retomada dessa estrutura toda. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Só retomando com relação à pergunta da Emília, tá? O que nós temos feito também, quando eu falo nós, mas entenda, o senador tem trabalhado muito, com relação à desoneração de dispositivos neutralizados, né, com relação à parte tributária. Então, isso vai ajudar muito, e o projeto de lei, se vocês quiserem anotar, é o projeto de lei 6.549/19, que foi relatado pelo senador Vanderlan. Tá? Então, que é reduzir para zero para as estações de telecomunicações, os dispositivos, máquinas conhecida como internet das coisas. Então, desonerar, porque trabalhando com essa diminuição, eu acabo se tornando mais competitivo, dessa forma, os projetos de pesquisa de vocês e as soluções. Tá? Bom,
E outra questão que é muito importante, voltando com relação sobre o IoT, eu tenho acompanhado muito de perto, porque o que acontece? Só para ajudá-los a contextualizar. Eu estou como diretor de inovação e tecnologia do município de Anápolis, tenho pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp. E, por último, concluí uma especialização em políticas públicas pela UFG. Bom, dentro dessa experiência, o que eu tenho visto trabalhando diretamente para atendê-los com pesquisa? E aí vale a pena vocês fazerem um investimento significativo com relação ao IoT. Eu tenho IoT na saúde. O IoT na saúde hoje, ela muda completamente o cenário da saúde, porque eu tenho sensores que eu consigo monitorar um paciente distante. E na Suíça, eu acompanhei esse caso na Suíça, por isso que a Suíça hoje é considerado o melhor país para se envelhecer. Você, através de uma pulseira, essa pulseira você consegue monitorar todos os sinais vitais dessa pessoa. Então, você consegue aplicar o IoT na saúde. Então, esse projeto de lei do senador, eu consigo diminuir, desonerar a parte tributária e, assim, você consegue se tornar mais competitivo com essas soluções. Então, esse é um viés. Então, essa solução, no período que eu trabalhei muito com pesquisa, no pós-doutorado e no doutorado, e agora, principalmente na política pública, trabalhando nessa especialização em políticas públicas, é como desenhar uma política pública. Então, mostrando para vocês o caminho. O IoT no agronegócio. Então, o IoT no agronegócio, você consegue monitorar uma plantação, uma lavoura, pequena ou grande, em todos os recursos, em todos os sentidos, e com isso, o que eu consigo fazer? Diminuir o custo do produto final. Então, você consegue diminuir o custo do produto final dessa forma, através do IoT, onde eu teria que, por exemplo, 10, 20 pessoas, eu consigo diminuir, basta você olhar uma colheitadeira. Hoje, uma colheitadeira, ela opera praticamente 100% com IoT, tecnologia de comunicação, onde você tem um operador e consegue trabalhar com agricultura de precisão. Tá? Então, todos esses dados, e aí voltando um pouco sobre aquela pergunta sobre a parte legal e a ética sobre o IoT, então, imagine essa quantidade de dados numa plataforma, e aonde nós entramos com a inteligência artificial para tratar todas essas informações para auxiliar na tomada de decisão. Então, tudo isso tem sido trabalhado numa forma considerada e rápida para que possa atender. E, com relação, voltando na pergunta do Bruno André, existe a lei 13.116 de 2015 sobre a instalação de antenas do Brasil. Então, no entanto, a legislação ambiental dos municípios, ela impede, como eu falei para vocês. Então, depende muito de cada município sobre a questão da lei ambiental, se pode ou se não pode. Então, existe a lei, mas dentro do município, então, como que está a questão da legislação ambiental do município que vai impedir a instalação das antenas? Por isso que eu falei para vocês. Dependendo do município, você vai ver um número maior ou menor de antenas. E aí, quando eu tenho um número maior ou menor de antenas, eu tenho uma quantidade maior ou menor de serviços que são ofertados para a sociedade de forma geral. Por quê? Naquele local onde eu não tenho uma infraestrutura de telecom, que é fibras, de forma geral, a forma mais rápida de chegar e resolver o problema é colocando uma antena. Então, se o seu município tem uma legislação ambiental mais rigorosa, então nós temos que trabalhar com a legislação ambiental do município para trabalhar com o legislativo municipal na Câmara para ter uma maior autorização, uma flexibilização para colocar as antenas. Colocando as antenas, eu consigo levar um número maior de serviços para a sociedade de forma geral. Não sei se ficou claro para vocês com relação às últimas perguntas. Ítalo, esse é o nosso sonho, né?
E aqui eu vou tomar a liberdade para falar com até dar uma respirada, porque o que, que acontece? Conheço bem a produção dos IoTs, dos dispositivos de forma geral, dos sensores, tá? Melhor dizendo, dos sensores. Só que o que, que acontece? No Brasil, de certa forma, nós ficamos um certo período sem trabalhar sensores nas universidades. Se você puder me auxiliar para poder responder melhor, não sei qual é a sua formação, mas são poucas as universidades que trabalham, principalmente na engenharia elétrica, eletrônica, trabalha com sensores. Então, se eu não tenho uma indústria pujante com relação a sensores, eu tenho uma restrição de produção interna de sensores. E se eu tenho essa limitação de produção de sensores, eu não tenho uma indústria aquecida. Então, aí eu vou ter que buscar no mercado internacional. E buscar sensores no mercado internacional, eu tenho que trabalhar com parcerias. Então, eu vou buscar um país forte com sensores, né, na produção de sensores, e aí acaba tendo que passar pela importação. Então, uma vez trabalhando na importação, eu acabo limitando a minha indústria local. Então, se a minha indústria local não é forte na produção de sensores, e por que ela não é forte na produção de sensores? Porque a minha universidade, as minhas universidades, elas não trabalham nos sensores, com a produção de sensores. Então, são poucas disciplinas. Então, se você pegar o curso de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, são poucas disciplinas, poucas cadeiras que trabalham com sensores. Então, isso acaba dificultando a produção de sensores no Brasil e, consequentemente, o meu custo acaba sendo um pouco mais alto, porque eu vou ter que concorrer com o mercado internacional. E concorrendo com o mercado internacional, eu não sou competitivo pensando nas barreiras que eu tenho. E aí é uma das propostas de trabalhar, que o senador tem trabalhado, que é para desonerar, diminuir toda essa parte da alíquota, da importação, e principalmente onde nós trazemos um diferencial, que trazendo esse diferencial para dentro dos parques tecnológicos, dos centros de inovação, as empresas que estão instaladas nesses locais, elas têm uma série de incentivos. Então, ela consegue importar mais em conta. Mas esse não é o objetivo de trabalhar na importação. O ideal seria fomentar a indústria local, fomentar a academia, para que a gente possa ter uma nova geração de pesquisadores, de engenheiros trabalhando com sensores e assim chegando lá na ponta, que é o IoT, que eu atendo a sociedade de forma melhor, que é a saúde e o agronegócio de forma geral. Mais alguma pergunta? Estamos quase concluindo. Bom, então, independente de onde for produzido o dispositivo de forma geral, esse projeto de lei fará a desoneração das taxas acima. Né? Então, essas taxas que estão sendo colocadas, né, que é taxa de fiscalização de instalação, taxa de fiscalização de funcionamento, taxa de contribuição para o fomento da radiodifusão pública e taxa da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Então, esse projeto de lei, né, visa exatamente isso. Independente de onde for feita a produção, tá? Se é no norte, sul, sudeste, ele visa exatamente isso, a desoneração e assim fazer com que a gente se torne cada vez mais competitivo. Percebe que esse ecossistema, ele depende muito do legislativo. E aí é onde entra a importância e o diferencial de um senador, porque ele tem essa visão do todo, né, uma visão de Brasil, e essa visão de Brasil, ele enxerga o que está acontecendo e o projeto vem ao encontro para fomentar a pesquisa, fomentar o desenvolvimento e assim a sociedade ganhar com relação a soluções inovadoras e uma qualidade de vida melhor para a população brasileira. Então, esse é um pouco do que nós estamos vivendo e, em especial,
que o senador tem trabalhado desde que ele assumiu o Senado e tem sido muito proativo. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho dele e é uma meta dele, não deixar nada parado, né? Uma porque ele veio do setor produtivo, é empresário, e o empresário ele tem essa necessidade de atender o mercado. Então, ele levou isso muito para o Senado e a gente tem ganhado, com essa participação, essa intervenção dele, muito ativa, proativa no Senado, de forma geral. E não olhando só para o estado dele, mas olhando de forma geral para a nação. Então, gostaria de saber se ficou claro para Emília, tá? E muito obrigado pela sua pergunta. O Bruno André, o Ítalo, né? E se porventura eu tenho esquecido alguém, peço desculpas e a gente ainda tem um tempinho para responder algumas perguntas, se porventura vocês queiram colocar. Quais as áreas de trabalho aqui em Goiânia que mexe? Ótima pergunta. E aqui eu falo com propriedade, tá? A Débora Barbosa. Quais as áreas de trabalho aqui em Goiânia que mexem com IoT? Inteligência artificial, saúde. Tenho amigos que estão na área da saúde, estão vivendo, dependendo hoje, eles dependem 100% do IoT, então saúde é muito forte, tá? Segurança, de forma geral. Então, desde que eu tenho uma câmera monitorando, eu tenho um grande parceiro que é o município de Aparecida, aqui do lado de Goiânia. Hoje, a prefeitura, cidade inteligente, voltada 100% para o IoT, então eu consigo monitorar tudo passando pelo IoT. Então, Goiânia já tem alguns pontos trabalhando muito com IoT na parte de segurança e também a parte da saúde. Então, eu tenho segurança, saúde, agronegócio não é forte aqui, por causa da característica capital, mas se você for para Rio Verde, Jataí, você vai ver a força do IoT no agronegócio. Tenho também acompanhado projetos de IoT na área da mineração, Catalão, Cristalina, tá? Então você percebe o IoT forte, principalmente na parte de monitoramento, detecção e análise de solo. E parte da segurança civil, aqui eu falo com propriedade, eu já vi vários projetos, que estão em execução e dando ótimos resultados na parte da segurança de forma geral. Então, esse é um pouco, Débora, do cenário que você tem pela frente do IoT, e é uma realidade. Assumiu a sua posição hoje e não tem como viver sem o IoT mais. É claro, lembrando que se você tem IoT, você tem dados. Se você tem dados, você tem uma quantidade significativa. Aí nós entramos no Big Data. E se você entra no Big Data, você entra com metodologias para fazer uma análise assertiva e aí, consequentemente, chega na inteligência artificial. E quando você fala de inteligência artificial, você tem um leque aí de metodologias, de algoritmos para resolver, para analisar todos esses dados. Boa pergunta. Bom, quero agradecer vocês pela oportunidade, né, para passar um pouco da experiência, mas que vocês tenham total liberdade para nos procurar o senador, procurar todos os assessores, e aqui em especial quero deixar um abraço para os assessores do senador Vanderlan, que sempre se coloca à disposição para atender bem, porque para chegar até o senador, o caminho são os assessores, porque ele consegue filtrar tudo isso e levar de uma forma assertiva para que o senador, os parlamentares possam tomar as devidas decisões e ações de forma assertiva. Mais uma vez, obrigado e sucesso para vocês na campus.